Olá, queridos alunos, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem. Estamos chegando à nossa reta final, finalização desse ano, que não foi fácil para ninguém, mas graças a Deus conseguimos e estamos finalizando o nosso calendário, não é isso? Vamos lá para o nosso conteúdo de hoje. Então, nós vimos aqui, estamos estudando os tecidos. E hoje nós vamos estudar o tecido sanguíneo. Passamos o conjuntivo, esquelético, e agora a gente vem aqui para o tecido que vai formar o nosso sangue. O sangue é considerado um tecido conjuntivo, mas com uma particularidade. A matriz não é secretada por suas células, como fazem os demais tecidos conjuntivos. O sangue é composto de duas partes, o plasma, que corresponde à matriz intracelular, e os elementos figurados. O plasma corresponde a 55% do volume sanguíneo e é composto de água, sais, proteínas, substâncias transportadas como gases, nutrientes, hormônios, enzimas e produtos da excreção celular, certo? Temos algumas proteínas plasmáticas, como a albumina, que é a proteína mais abundante do plasma, globulinas, são os diversos tipos. As mais conhecidas são imunoglobulinas, que são os anticorpos, são essenciais no combate aos agentes estranhos que entram no nosso organismo. O fibrinogênio, que é uma proteína que dá origem à fibrina, proteína fundamental no processo da coagulação do sangue. E aí nós temos núcleo de ferro formado por... Passou demais, só um minutinho. Grupo M. Esse núcleo se liga de forma irreversível a uma molécula de gás oxigênio, transportando-a dos pulmões até as células. As hemácias, que são ósseas e estruturazinhas vermelhas do sangue, são células anucleadas. O que isso quer dizer? São células que não têm núcleo, certo? São formadas na medula óssea vermelha a partir das células chamadas de eritroblastos. Esses perdem seu núcleo, falamos, é anucleada, e passam a sintetizar hemoglobina, transformando-se em reticulócitos, certo? Nós temos os leucócitos, ou glóbulos brancos, são células grandes, translúcidas e com núcleo. Algumas delas apresentam granulação no citoplasma e, por isso, são chamados de granulócitos. São eles os basófitos, os neutrófitos e os eosinófilos. Outros não apresentam essas graduações e por isso são chamados de agranulócitos. São eles os linfócitos B e T e os monócitos. A função dos leucócitos é combater infecções que fazem de duas maneiras: fagocitando partículas estranhas ou produzindo anticorpos. A fagocitose é auxiliada pela diapedese, propriedade que os leucócitos têm de atravessar as paredes dos vasos sanguíneos em direção aos tecidos, fagocitando organismos e substâncias invasoras, como eles protegem nosso organismo. Aqui a gente tem os diversos tipos, de leucócitos, granulócitos e os agranulócitos. As plaquetas ou trombócitos não são células completas, elas são fragmentadas de megacariócitos. Cada mililitro de sangue contém cerca de 300 mil plaquetas. Sua função é promover a coagulação sanguínea. Elas aderem umas às outras e às fibras colágenas dos vasos sanguíneos danificadas e com isso dão início ao processo de coagulação. Como ocorre, não é, queridos?
a atividade das plaquetas e o AAS. O ácido acetilsalicílico diminui a adesividade entre as plaquetas, reduzindo e até evitando as formações de coágulos no interior das veias e artérias. Assim, a medicação AAS diminui o risco de oclusão das veias e artérias, situação que leva a doenças fatais como infarto do miocárdio, trombose cerebral e outras. Todavia, a redução da adesividade plaquetária em alguns indivíduos mais suscetíveis pode ocasionar hemorragias durante a menstruação ou em ferimentos amplos ou profundos. Aqui nós temos uma atividadezinha, certo? Tecido hematopoético. Hematopoiese é a produção de células sanguíneas por tecido conjuntivo hematopoético, que pode ser de dois tipos, mieloide e linfóide. Tecido conjuntivo hematopoético mieloide está localizado na medula óssea vermelha, dentro de certos ossos. É responsável pela produção das hemácias, plaquetas e alguns tipos de leucócitos. Já o tecido conjuntivo hematopoético linfóide é formado pelos linfonodos e suas células são os linfócitos, os fibroblastos e as células reticulares. Sua função é produzir linfócitos, um tipo de leucócitos. Os linfonodos surgem a partir do tecido MES de desenvolvimento embrionário, como espessamento do mesênquima ao longo dos vasos linfáticos. A gente lembra isso quando nós estudamos o sistema linfático. E aqui, ó, a linfa, líquido formado pelo plasma, que é extravasa dos vasos sanguíneos e é derramado para o interior dos vasos linfáticos. Em contato com a linfa, os linfócitos removem bactérias e demais corpos estranhos. É a limpeza na higiene que ele faz. O que é a íngua? Durante infecções, os linfócitos aumentam sua atividade, produzindo mais linfócitos, filtrando organismos e substâncias estranhas. Por essa razão, aumentam de volume, acarretando inchaço, e popularmente chamamos de íngua. Ok? Aí aqui a gente tem os tipos de linfócitos, linfócitos T, linfócitos B. Tecido adiposo é um tipo de tecido conjuntivo caracterizado por possuir pequenas quantidades de fibras colágenas e abundante quantidade de células adiposas ou adipócitos. É o que faz a gente ficar gordinho, né? É o tecido cheio de células de gordura. A célula adiposa adulta tem um vácuolo armazenador de gordura que ocupa quase todo o citoplasma. O tecido adiposo localiza sob a pele e ao redor dos órgãos. Ajuda a proteger os órgãos e também aquece o corpo. Os gordinhos não sentem frio, né? É muito difícil um gordinho sentir frio. Aqui tem o que é a celulite, né? Embora o termo celulite signifique inflamação da pele, geralmente provocada por bactérias, a celulite também é o termo popular que define o aspecto esteticamente irregular da pele, deixando-a semelhante à casca de laranja. Ocorre predominantemente em mulheres. Tá certo, meus queridos? Vamos ficar por aqui. A gente vai estudar na nossa aulinha o tecido muscular e aí a gente fecha o nosso conteúdo. Tá certo, meus queridos? Vamos ficar por aqui. Tenham um excelente dia e até a próxima aula.